Lobardo e hoje o assunto do episódio é o que diabos está acontecendo no Brasil. Bom, antes de mais nada, acho que a primeira coisa a ser dita é que eu, particularmente, nunca fui uma pessoa muito politizada. Não comento isso com orgulho, na verdade é algo terrível. A gente sabe muito bem que aqueles que são desinformados são governados pelos informados. Então isso não é nenhum tipo de apologia ou apelo a seja desinformado, não seja politizado, não seja engajado, etc. Não é isso. Mas, na verdade, isso tem muito a ver também com o meu perfil como brasileiro. Também digo, não necessariamente com orgulho, mas o fato de que eu nunca fui, provavelmente dito, um patriota. Nunca fui exatamente uma pessoa que falasse Brasil, tá aqui no meu peito, eu amo esse país. Não, durante muito tempo, até inclusive pelo meu envolvimento com a área de jogos, minha grande meta profissional foi: quero me mudar, quero ir para os Estados Unidos, para a Europa, trabalhar fora. E na área de jogos, na verdade, são muitos os brasileiros que já fizeram e vão fazer, mas a grande regra é que com o tempo eu percebi que, na verdade, eu tinha mais interesse em botar esse cenário brasileiro para funcionar na área de jogos. E aí, você deve estar se perguntando, tá, mas você está falando da área de jogos, o que está acontecendo no Brasil é muito maior do que a área de jogos. Sem dúvida, durante muito tempo eu percebi que eu era aquele jovem que foi fazer o alistamento militar, teve que jurar a bandeira, teve que jurar que daria a sua vida pela sua pátria, e na cabeça eu tava pensando, quê? De jeito nenhum. Eu não estava vivo no tempo da ditadura militar e não participei das diretas já e tantos outros movimentos, digamos assim, tão valiosos na história cultural ou na história política brasileira. Então, o que me impressiona em tudo isso é que ao longo dos anos eu comecei a ganhar uma consciência muito mais responsável e do panorama geral. Especificamente em relação ao meu envolvimento com a área de jogos. Isso se deu a partir de investigações em relação à liberdade de expressão, decisões judiciais, projetos de lei, políticas públicas, desclassificação indicativa e o que nos leva aonde estamos hoje em dia. Eu acho que a gente está num período de decisão ou de mudança extremamente importante, porque na verdade o que a gente estava assumindo como uma característica cultural brasileira, do tipo a acomodação e a inércia e a falta de mobilização para tomar digamos assim, se opor em relação a alguma coisa, mudou drasticamente. Isso mudou drasticamente em função do que a gente tem visto nas últimas semanas. E vem toda aquela discussão, obviamente, mas exatamente em relação... Por que esses protestos estão acontecendo no Brasil? A troco de 20 centavos? Claro que não, isso já está mais do que difundido na mídia. Não são apenas 20 centavos, na verdade 20 centavos serviram como um estopim. Estopim é a palavra ideal, porque me lembro inclusive as aulas de história em que a gente aprendia que o cenário mundial era um grande barril de pólvora na época pré-Primeira Guerra Mundial e o assassinato do arquiduque Francisco Fernando foi o estopim para gerar todos os acontecimentos que levaram à guerra. E muitos, digamos assim, o pleito para baixar esses 20 centavos ou contra esses 20 centavos do aumento do transporte, na verdade serviram como estopim também para todo esse período em que o público brasileiro, o povo brasileiro estaria, digamos assim, dormente, acomodado. Onde que eu quero chegar com isso, tá? É muito óbvio que, na verdade, todo mundo já sabe que esses 20 centavos foram a ponta do iceberg e a gente está discutindo questões muito mais profundas que isso, incluindo, por exemplo, a PEC 37. Mas a minha intenção aqui não é falar para você por que você tem que lutar ou pelo que você tem que lutar. O movimento está crescendo demais e, apesar do seu crescimento, é crucial entendermos que a gente tem que estabelecer um direcionamento. E não vou ser eu que vou dar esse direcionamento, ao menos não para o movimento como um todo, mas para o que eu procuro, para o que eu estou procurando e para o que eu acho que é valioso como pleito, seja educação, seja transporte, seja melhor gerência de recursos públicos, tributos e por aí vai. O que eu acho que é interessante nisso tudo é a gente ver qual é a conexão disso com os jogos. E aí você pode indagar, que jogos? Como assim? O que você quer dizer com isso? Bom, eu vejo um exemplo muito claro.
tudo isso se dá quando eu falei do meu passado em relação ao alistamento militar e como que eu passei a ganhar uma consciência maior, uma responsabilidade maior a partir do meu envolvimento com questões políticas públicas. Isso também fica muito claro na visão que as pessoas têm dos jogos. Muitos manifestantes que foram para os protestos, pelo menos do público que estava com o intuito de, acredito eu, fazer uma piada, né? Muitos cartazes diziam: saí do videogame para estar aqui mudando o Brasil, saí do LoL, saí do Dota. E o que isso demonstra? Isso, na verdade, demonstra, na minha opinião, um grande tiro no pé. A piada pode ser boa para quem é do segmento, mas publicamente você está passando duas mensagens. Uma é a mensagem de que você não sabe muito bem aproveitar o seu tempo, porque se você não está mudando o país nas ruas, você está em casa, enfornado, jogando LoL, jogando Dota, isso não é produtivo para você. E a outra mensagem que você passa publicamente é que não só você não sabe gerir o seu tempo, mas que você também tá falando que videogame, de uma maneira geral, porque essa é a visão que, digamos assim, prevalece, mesmo que seja estereotipada, é que não presta e é uma perda do seu tempo. E a minha intenção aqui é mostrar claramente que não é uma perda do seu tempo. Eu falo isso em todo episódio, isso é a minha mensagem, mas o que eu busco principalmente aqui é trazer uma consciência. E que essa consciência possa começar nos jogos, mas seja aplicada para qualquer mídia, seja cinema, literatura e, obviamente, a sua atuação, a sua importância no cenário político, no cenário social, nacional. Então, comecemos por pequenos exemplos. A gente teve 2 jogos brasileiros, V de Vinagre e Protesto do Brasil, uma do desenvolvedora de São Paulo, outra desenvolvedora aqui do Rio, e todos eles são jogos que são considerados de acordo com os estudos de news games, ou seja, jogos sobre eventos atuais, eventos correntes, que seriam jogos tabloides, digamos assim. Na verdade, são jogos curtos, simples, de interação super simplificada. Um é um jogo de corrida, da esquerda para a direita, que é o V de Vinagre, como se fosse uma espécie de Canabout. E o Protesto do Brasil é claramente um clone de Space Invaders, mas a intenção ali é simplesmente se valer de uma mecânica muito simples e familiar ao jogador, que possa rapidamente fazer pensar num determinado assunto. Mas esse jogo, na verdade, utilizar o jogo ali como uma mídia de estímulo à reflexão é uma ideia genial. Embora a interação seja limitada, a intenção dela é só isso, é fazer você pensar naquela situação e de repente buscar mais informação. Quando eu desenvolvi o jogo Monte Belo, junto com o Antônio Marcelo e o Juan Leon, a gente estava com uma intenção muito clara de fazer um jogo de gerenciamento, mas um jogo de gerenciamento que visasse fazer com que as pessoas refletissem. Então o jogo Monte Belo é obviamente um trocadilho com o título Belo Monte, que é o nome da usina em construção, e o jogo foi feito justamente para questionar se a usina deveria ser construída ou não. E eu acho que, na verdade, paralelamente falando, quando eu fiz o jogo, a minha intenção ali não era te dar um direcionamento específico, falar, olha, a usina é ruim, a usina é boa. E na mecânica do jogo isso ficava demonstrado. Seja porque você fazia uma boa gerência dos seus recursos de acordo com investidores, ou uma má gerência dos seus recursos, ou uma boa gerência dos recursos, de acordo com a população ribeirinha, ou outras áreas do Brasil que precisassem de energia, e por aí vai. E no jogo, a gente proporcionava uma série de links para que você pudesse ter acesso a tanto cartilhas governamentais, mas também movimentos que fossem campanhas que fossem contra a construção da usina. Ali a intenção era informar, era trazer informação para que você, como jogador, a partir da sua experiência no jogo, tomasse uma decisão consciente. E esse continua sendo o meu intuito não só com o Ludobardo, mas em toda a minha atuação profissional, seja por meio da GDA, por meio da pesquisa ou por meio do desenvolvimento de jogos. E é por isso que eu queria falar também de outros jogos que são, digamos assim, muito conscientes na sua intenção de fazer o jogador refletir. Um deles é o Papers, Please, em que você controla um oficial de imigração de nações que estão, algumas delas regidas por governos ditatoriais. E esse jogo, que é o Papers, Please, ele foi desenvolvido pelo Lucas Pope, que também é o desenvolvedor de Republic Times. Inclusive, o Republic Times veio antes de Papers, Please, e em Republic Times você também está, digamos assim, sob comando de um regime ditatorial, mas você é o editor de um jornal. Então você tem que pensar qual o papel da mídia ali em divulgar informações que sejam, digamos assim, propícias para aquele governo. O que faz todo sentido com a discussão atual. Quando a gente vê passeatas que falam, olha, a gente não quer bandeira de nenhum partido, ou a gente
gente tem que tomar cuidado com o que as mídias tradicionais estão divulgando, isso só destaca ainda mais a importância de todo mundo que está indo nas passeatas, ou das pessoas que ficam em casa também, em disseminar informação. Então, se você vai na passeata, leve sua câmera, leve seu celular, filme, tire fotos aos montes, e depois coloque isso online para que as pessoas que estão em casa, os supostos revolucionários do sofá, possam tomar atitudes também e disseminar aquele conteúdo. A gente está numa fase muito interessante, e eu acho que isso ficou particularmente bem ilustrado com os cenários do Egito e atualmente da Turquia, em que a gente vê mobilizações nas ruas, mas ao mesmo tempo a gente também vê um esforço online, ou se não, pelo menos uma utilização muito mais prática e eficiente dos meios como redes sociais e comunicação online. Então isso é extremamente importante. E o jogo entra simplesmente como mais uma mídia nessa história inteira que pode ser utilizada para comunicação, principalmente. Recomendo fortemente, tá? Na descrição desse vídeo, eu coloquei uma série de links, inclusive com a ajuda de muitos dos taverneiros da Taverna do Ludobardo. Muito obrigado pela ajuda de vocês. A intenção aqui, assim como nos outros episódios do Ludobardo ou nesse vídeo, a todo momento é simplesmente buscar a conscientização, é buscar, digamos assim, a formação de uma opinião, mas a partir da sua informação, da informação que você tem acesso e do seu pensamento crítico, o que você consegue consumir de informação e digerir daquela informação. Então, para fechar, o que eu quero simplesmente reforçar aqui é a ideia de que as mídias são uma forma de comunicação. O uso que você faz delas é o grande diferencial. Jogos podem ser perfeitamente usados para tecer críticas políticas, críticas sociais. Inclusive, existe um jogo em desenvolvimento chamado Riot, que é exatamente sobre isso. E o mais bacana é que quando ele estava com a sua campanha de arrecadação de fundos no Indiegogo, os desenvolvedores estavam pedindo dinheiro para justamente poder visitar diferentes países, incluindo o Egito, por exemplo, que tivessem passado por situações de protestos e mobilizações sociais, para entender os dois lados da situação, o lado dos policiais e o lado dos manifestantes como cidadãos. Essa é a questão. Se você é um cidadão brasileiro, mais importante do que você simplesmente ir às ruas a troco de, sei lá, de clima de mobilização social, é você entender qual é o seu papel nessa mobilização. E não vai ser ninguém que vai martelar na sua cabeça qual é o seu papel. Se tiver alguém martelando, na verdade, eu diria que tem algo de muito errado. O importante é que você tenha acesso a essa informação e forme a sua própria opinião. Por isso que eu tô aqui justamente colocando uma penca de links na descrição do vídeo, e eu diria que isso, na verdade, é um diálogo, porque a informação que você tem para trazer para mim é útil, a que eu tenho que trazer para você também é extremamente útil. Isso, mais uma vez, só reforça o importantíssimo papel, digamos, dessa mobilização social, tanto nas ruas quanto online. Então, como finalizar? Sem dúvida, o que está acontecendo no Brasil atualmente é importantíssimo. Eu não duvidaria nada se daqui a alguns anos os nossos filhos, os nossos netos ou bisnetos lessem sobre essas passeatas em livros de história, dos didáticos, assim como a gente leu sobre o regime militar, sobre Jereta Já, e olha que essa história é super recente, a gente não está nem falando década de 20 ou antes. Então, o que está acontecendo aqui é muito importante, mas além da sua participação ser crucial, é importante que você esteja participando disso de maneira consciente. E quem vai te ajudar a formar essa opinião é o seu pensamento crítico. Mas a informação que você puxa dali pode vir de qualquer mídia. E os jogos fazem isso muito bem. Um ótimo representante, digamos assim, desse potencial expressivo e comunicativo das mídias, na minha opinião, é o Jesse Shell. Ele já deu, assim, inúmeras palestras sobre o assunto e palestras muito boas. Mas tem uma palestra que também está no link aqui desse vídeo, que é excelente, que é uma sobre ele falando Make Games Not War, que foi uma palestra que ele deu num evento do Games for Change. E para quem não sabe, Games for Change é uma instituição sem fins lucrativos que estimula a produção de jogos que visam justamente questionar uma série de aspectos, sejam eles econômicos, políticos, relativos à sustentabilidade, artes, questões sociais e por aí vai. Então, vou ficar por aqui, mas vou ficar aqui principalmente porque eu queria deixar
esse recado muito claro. É um recado curto, mas é um recado que eu acho que precisa ser dito. Eu não tô certo ou nem errado, eu simplesmente tô aqui para, de alguma forma, contribuir para esse movimento, porque eu me sinto muito inerte ou muito inútil, digamos assim, quando eu vejo mais de 100 mil pessoas se mobilizando no Rio de Janeiro e tantas outras espalhadas por todo o Brasil. Isso representa claramente um cenário que essa geração não está acostumada a ver, ou que essa geração não esperava. E agora que isso está acontecendo, aproveita a oportunidade para se conscientizar e conhecer melhor o seu cenário, a fim de que você futuramente possa tomar ações mais efetivas. Então, claramente não são 20 centavos, mas o que exatamente são? E isso fica por sua conta. Agora, sem dúvida, eu não tenho como deixar de pensar em narrativa. Porque o que está acontecendo hoje em dia é história. E é história que certamente vai ser contada ao longo dos próximos anos.